o processo iluminativo à reforma íntima. Pegue tudo, pegue onde vai. Sem a gratidão, nós vivemos numa prisão sem grades. Essa é a imagem que Joana de Ângeles emprega, né? Nós estamos numa prisão e estamos presos às nossas próprias condições que nós mesmos criamos. Gratidão vem da palavra gracia em latim. Então, quem tem gratidão vive em estado de graça. A gratidão é viver em estado de graça, né? E todos nós buscamos esse objetivo. Vamos construindo ao longo da nossa vida, de uma forma muito positiva, muito coerente, esse estado de graça, né? Esse estado de saúde, esse estado de equilíbrio e esse estado de perfeição que a gratidão nos proporciona. Agora, a perfeição tem que ser entendida como nós somos perfeitos quando nós fazemos o que é possível fazer dentro das condições, das contingências do momento, né? Então, não é nada assim, essa perfeição idealizada. É uma perfeição real que nós buscamos atingir. O fundamento, né, a doutrina espírita, é muito bonito esse nome doutrina, né, que é um estudo, é uma doutrina, né, que Allan Kardec nos revelou. Joana de Ângeles, nessa linha de filosofia, ciência e religião, se fundamenta principalmente no psicólogo Jung. E o Jung coloca o seguinte: para atingir a plenitude, para atingir a felicidade, para que possamos ser gratos, nós temos que tratar também de um lado do nosso ser, da nossa forma de ser, que é justamente a sombra. Nós temos que tratar com racionalidade, lançar luz nesta sombra para que possamos evoluir, para que possamos, com racionalidade, atingirmos a perfeição, atingirmos o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É não ficar muito eufórico, nem muito depressivo também, né? Nem muito alegre, nem muito triste. Nós vamos sempre no caminho do meio, vamos equilibrando essas forças contrárias, essas dualidades. Então, não podemos também nos iludirmos em determinadas situações, ou já entrar em desespero também. Então, é através do caminho do meio que nós vamos buscando o equilíbrio. E neste plano em que nós vivemos de dualidades, essa dimensão de dualidades que nós vivemos, né, positivo, negativo, nós temos que buscar sempre o equilíbrio. Essa sombra que nós temos é responsável por sentimentos de raiva, de desespero, de depressão. Mas, segundo Jung, citado por Joana de Ângeles, nós temos que lançar luz usando a racionalidade. É a psicologia espírita, é a psicologia iluminativa, sabendo tratar, então, desse nosso lado, que nós procuramos essa sombra, que nós procuramos esconder, nós procuramos disfarçar, usar máscaras, e não encaramos diretamente. Às vezes,
não temos ainda aquela condição evolutiva de encarar de uma forma racional, de equacionar nossos problemas, principalmente esses ligados com o lado negativo, nosso lado negativo, que, segundo Jung, se chama sombra. E aí, como vai ficando tudo camuflado, né? Aquela brasa entre as cinzas é que gera essa insatisfação com a vida, que impossibilita a evolução na linha da gratidão. Então, Jung nos recomenda justamente que sigamos, que tenhamos esse discernimento, essa sutileza, essa perspicácia para entender o nosso próprio ser. Agora, esse diálogo com nós mesmos deve ser feito de uma forma muito sutil, tá? Porque a nossa essência divina, o contato que nós devemos ter com a nossa essência divina, o nosso eu superior, é de uma forma sutil, sutileza. É como se estivéssemos orando, rezando, pedindo a Deus. E essa partícula de Deus está em nós mediante a nossa essência divina. Vamos ler aqui uma parte que o Jung coloca, que é o seguinte. A individuação é o processo de diferenciação que tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual e da consciência de ser único, indivisível e distinto da coletividade. Então, à medida que nós vamos encontrando o centro de nós mesmos, vamos percebendo que nós somos seres únicos. Cada um de nós é um ser único. Esse é tudo um processo psicológico. É o processo de individuação. Eu sou um ser único. Eu estou integrado na sociedade, mas eu tenho uma missão pessoal. Cada um de nós, né? Embora sejamos gregários e estejamos integrados na sociedade, nós temos uma missão pessoal. Nós somos seres individualizados, nós temos a nossa essência divina que nos une a Deus com todos os seres da criação. Então, assim, nesse caminho, nessa consciência, nessa construção do trabalho, nós vamos construindo, como Allan Kardec nos orienta, todo um processo consciente de libertação. Libertação do quê? Libertação dos nossos próprios traumas, dos nossos próprios problemas. Nós temos que nos libertar. E Joana de Ângeles nos ensina, assim como Jesus, assim como Allan Kardec, que nós temos que ser o nosso próprio psicólogo, o nosso próprio psiquiatra, né? Nós podemos nos ver no divã do psiquiatra, ali, né? Aquela figura emblemática do divã, pessoa deitado ali, fazendo sua análise, e nós somos, ao mesmo tempo, o psiquiatra, que está ali analisando essa autoanálise que nós fazemos, né? Então, a doutrina espírita nos leva a essa racionalidade, ao uso da razão através de instrumentos científicos, a psicologia, a medicina, para que tenhamos condições
de sermos os médicos de nós mesmos, né? Bom, aí nós vamos cair no seguinte: à medida que nós nos libertamos, conseguimos um diálogo com a nossa sombra, nós vamos tendo uma experiência renovadora de vida. Isso que é importante, né? Essa libertação, essa experiência renovadora. Nós temos que, a cada dia, buscarmos algo novo em nossa vida, procurarmos aprender muitas coisas novas, coisas diferentes. Mesmo ao lendo um livro, mesmo lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já conhecemos, já lemos, mas naquele dia esse livro assume um novo significado para nós em razão da evolução do mundo, em razão das circunstâncias. Já não é aquele mesmo livro que nós lemos já há um certo tempo. Então, é muito importante essa recomendação no sentido da nossa renovação constante, para que possamos nos inserir no processo de evolução. Então, a arte da gratidão, vamos pensar na gratidão como uma arte, uma ciência e uma arte. Vamos pegar aqui mais um trecho desse livro, né? Aqui, ó, Psicologia da Gratidão. Aqui nos coloca o seguinte: as dificuldades que nós temos na nossa vida decorrem de dois fatores, principalmente. As condições kármicas. Essas condições kármicas construíram a base do nosso ser, da nossa existência, nós mesmos construímos. Só que nós queremos negar, que não queremos aceitar. Então, temos que aceitar pela psicologia transpessoal. Ao longo de várias encarnações, nós fomos construindo isso. Agora, essa é uma base existencial. Não devemos ver de uma forma negativa. Pelo contrário, são as condições que nós temos para trabalhar, para evoluir, a partir dessas bases que nós trazemos de outras vidas. Então, o karma nada mais é do que o que nós construímos e que nós temos que aceitar de uma forma construtiva. Se nós somos impulsivos, mágoas, uma tendência à depressão, uma tendência a tal coisa, tal, nós temos que trabalhar em cima disso, né? Sem revolta, sem um sentimento também de, vejam só as palavras, pecado, remorso, inibição, sentimento de inferioridade, nada disso, nada disso. A literatura espírita é muito clara nesse ponto. Nós devemos encarar esse lado de sombra, esse rancor, esse possível ódio, ressentimentos, né? Esse é o nosso lado de sombra, que nós temos que ali lançar a luz da razão. E nós devemos transmutar, transformar. Essa transformação é um trabalho constante, né? Então, primeiro, como eu disse, essa base kármica. Segundo lugar, são aqueles dissabores que a vida apresenta
ao longo da nossa existência. Fiz uma coisa, não deu muito certo, não aconteceu bem como eu quis, tive que passar por aquela situação, não me agradou, não estou satisfeito com o resultado de uma coisa ou de outro. Isso daí nós temos que encarar com naturalidade, porque se nós não tivermos esse domínio, nós vamos para o lado da depressão. Nós tumultuamos ainda mais esse lado de sombra e fica mais carregado ainda. Então, nós temos o karma, vamos trabalhando em cima disso, que é essa base, temos todas as condições, temos terapeutas, temos médicos, temos terapias, né? E a doutrina espírita, o perdão, nós temos que ver como um processo terapêutico. O perdão é uma necessidade para nós, é uma terapia. É um processo terapêutico para que nós possamos nos libertar dessas grades invisíveis, né? Agora, como tratar, então, dessa situação que, de repente, aconteceram determinadas coisas que eu não gostei, aí que entra o equilíbrio, a racionalidade, objetividade para tratar, não querer escamotear, não querer esconder, ficar com vergonha dessa situação, ficar deprimido. Aí nós vamos entrando aí para o caminho da depressão e coisas mais negativas. Então, os fatos e não tornar mais densa ainda a nossa sombra, esse nosso lado negativo. Não, né? Aí nós vamos agravando a nossa situação, ou vamos ficando estacionados. A indiferença também, o nosso tratamento, a indiferença com relação à terapia do perdão agrava a nossa sombra, torna mais intensa. Depois nós ficamos reclamando, o que está acontecendo comigo? Eu não sei explicar. Então, sem vergonha, com sutileza, com compreensão, com racionalidade, com amor. Com amor. E esse tratamento interno é um tratamento sutil, que nós temos que ter uma inteligência, nós não vamos querer usar de força, de brutalidade com a gente mesmo, porque isso daí pode levar à nossa própria aniquilação. Então, no caminho da evolução, no caminho da construção, nós vamos construindo, nós vamos aceitando o perdão como terapia, a gratidão é uma terapia, e aí nós vamos com esses processos, nós vamos limpando a nossa casa mental, a nossa saúde vai melhorar, tudo começa a melhorar em nossa vida, nós passamos a ter uma visão mais positiva das coisas. Vejam que Joana de Ângeles colocou nesse livro a gratidão e como desenvolver esse processo, né? Com esse trabalho de racionalidade. Tanto que, nesse capítulo Milagre da Gratidão, a sombra perturbadora e a gratidão, né? Há também ali um capítulo, ali, uma unidade só para tratar dessa questão. Mas, resumindo aqui esses dois aspectos que nós devemos trabalhar. Nós temos que trabalhar, é um trabalho, né? O trabalho torna-se um processo quando o processo é uma forma mais racional de fazer um trabalho, né? Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Eu tenho meios
mais técnicos, vamos dizer assim, mais racionais de lidar com uma situação, com esse processo. Então, resumindo, para ficar bem claro, nós temos essa base kármica, mediante a qual nós trabalhamos e procuramos a nossa evolução e aceitamos, né? Aceitamos. Não adianta fechar os olhos. A indiferença com a nossa evolução, a indiferença com nós mesmos. Nós não podemos ser indiferentes. Nós temos que entender, procurar entender quem somos. Nós temos que procurar a nossa verdade, procurar a nossa individuação, a nossa missão nesta vida, né? E nesse processo, nós vamos nos integrando ao Cristo interno. E, à medida que nos integramos com o Cristo interno, com a nossa essência divina, a vida tem um outro significado. Porque, de acordo com Jung, o importante, o que o ser humano busca é o significado, é entender as coisas. Mais um trechinho aqui. Vou ler aqui um trecho aqui do livro citado por Joana de Ângeles, né? Friedrich Dorsch, que é o autor, dessa parte aqui, ó. Em parte reprimidos, em parte não vividos. Quer dizer, às vezes nós não vivemos aquela situação. Nós, resumindo aqui, nós queríamos viver determinadas situações, mas não temos condições de viver essa situação, né? Por quê? Por quê? Por razões sociais, por razões educativas, que nós temos que superar, nós temos que ter consciência da nossa infância, da nossa juventude, da nossa vida, enfim, temos que ir analisando de forma racional o que aconteceu para que possamos não reprimir determinadas situações. E vejo que a doutrina nos dá condições de que façamos um tratamento com a gente mesmo, que possamos nos tratar a nós mesmos, né? Então, a gratidão, vista como uma terapia, uma necessidade que nós temos. Jesus nos fala assim de uma forma muito amorosa, né, sobre o perdão, né? Agora nós temos condições de entender melhor as palavras de Jesus, né, dentro do nosso nível, né, de evolução, e que é uma necessidade terapêutica que sejamos gratos. Aí a nossa visão das coisas, o nosso entendimento de nós mesmos e do mundo muda completamente, né? Vamos ver aqui mais um trecho aqui. Há, sem dúvida, um grande conflito entre o que se é e o que se deseja ser, né? Então, podemos dizer com como um ponto assim, fundamental o que a gente é e o que a gente deseja ser, né? Alcançar patamares em que a harmonia emocional torne-se uma realidade, proporcionando estímulos para serem conquistados. Então, isso que nós desejamos ser, né? Nesse plano que nós vivemos, né? Nesse plano, nós vivemos num mundo de dualidades, né? Positivo e negativo. Então, nós somos uma coisa, mas nós desejamos ser outra coisa. O que é essa outra coisa? Nós
desejamos evoluir. Lá no fundo de nós mesmos, procuramos essa evolução, essa mudança, esse progresso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é isso que nós tínhamos para conversar hoje, né? Mostrando assim de forma muito, vamos dizer, uma parte apenas da riqueza desse livro, Psicologia da Gratidão, essa psicologia espírita, que, para resumir, vamos tratar o processo de gratidão como uma terapia, E vamos ter a racionalidade, a inteligência de que a gente possa ser o nosso próprio psiquiatra, analisando esse lado de sombra que todos nós temos, mas de uma forma amorosa, equilibrada e que com uma racionalidade, né, de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec. O que é o Espiritismo, se não filosofia, ciência e religião? Então, agradeço aí a presença de todos. Se alguém tiver alguma pergunta.